Bem-vinda! Aqui é Maiara Bife, eu sou nutricionista e ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas, sem passar fome, sem passar vontade. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre café, um assunto muito legal que eu particularmente gosto muito e tem muita coisa aqui para falar, muitas dúvidas para tirar, e se você já tiver dúvidas já pode mandar aqui que nós vamos estar falando. Eu vou tentar, no tempo que a gente tem, falar sobre tudo que eu quero falar, tudo que eu separei para falar para vocês sobre o café, essa bebida queridinha que a maioria dos brasileiros tomam, né? E amam muito. E eu sou suspeita. Eu tô sempre com o meu cafezinho. Não vou tomar agora, porque senão eu falo e o café fica aí esfriando e eu já tomei a minha dose por hoje. Então, hoje agora eu vou só passar para vocês tudo sobre café, tá bom? Então, vocês estão entrando aí, sejam bem-vindas, meninas. Me digam se vocês gostam de café, se vocês não gostam, se vocês têm o hábito de consumir. Me contem aí. Tá tudo bem com o som também? Já aproveitem e me digam se tá tudo bem com o som. Muitas pessoas interessadas no café, né? Eu sou a louca do café, meninas. Depois eu vou contar pra vocês o que eu fiz semana passada. O que eu aprontei, na verdade. Então, meninas, olha só, nós vamos falar qual é o melhor, que nós temos vários tipos de café, né? Tem cápsula, tem de máquina expresso, mas que não é de cápsula, tem coado, passado, o solúvel. Eu gosto só pela manhã mesmo. Então tá, prefere com leite. Vamos falar sobre tudo isso, tá, meninas? Espero que ajude vocês. Então nós vamos falar todos esses detalhes, se faz bem, se faz mal, o quanto que é o ideal, né? Qual é o melhor. E é isso aí, beleza? Então vamos lá. Meninas, mas no máximo uma xícara no café da manhã. Isso aí, beleza então. Então vamos lá. Como eu disse, muitas pessoas amam café, tá? A maioria dos brasileiros consome. É uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Vocês acreditam? Então, surgem muitas dúvidas em relação a isso, porque as pessoas gostam muito, né? E sim, a gente tem que ter muitos cuidados. Eu vou falar sobre esses cuidados, quem tem que cuidar mais, né? Mas também nós temos muitos benefícios do café, certo? Então, quando nós falamos em benefícios, a maioria das pessoas pensam o quê? Naquele benefício de despertar, né? De ter mais energia, de se sentir mais disposta, né? Vamos resumir. Só que vai muito além disso, tá, meninas? Vai muito além disso. Nós estamos falando, olha só, nós estamos falando do café, tá? Eu não tô aqui falando daquele café cheio de chantilly, ou sei lá o que vocês colocam no café, né? Aquele melado, aquele creme de leite. Tem gente que coloca creme de leite no café. Eu já ouvi gente falando que coloca nata no café, tá? Mas eu tô aqui falando sobre o café. Mas, em especial, o café, o grão, né, do café. Então, é isso que a gente vai falar. Mas, claro, vamos falar também do preparo e tudo mais. Meninas, então vamos lá. Eu vou citar alguns dos benefícios, tá? Eu separei aqui algumas coisas pra falar pra vocês, mas confesso, antes de iniciar a live aqui que eu tava preparando, eu sempre faço um esqueminha, né? Pra mim não me perder e não ficar um assunto aqui e outro ali. Então eu faço algumas anotações pra mim não esquecer de nada. E eu tava aqui anotando e quando eu vi já tava na hora de fazer a live, tá? Porque tem muita coisa. Eu queria falar muito mais sobre o café, mas eu vou falar assim de uma forma bem resumidona mesmo, certo? E vamos aproveitar, se vocês conhecem alguém que gosta de café, se tem uma amiga que gosta muito de café, já aperta no aviãozinho aí, clica no aviãozinho e compartilha essa live, tá? Pra gente passar a informação pra quanto mais pessoas estiverem informadas, melhor, beleza? Tá, meninas, vamos falar então do o primeiro benefício que eu separei aqui pra vocês. A cafeína, né? A cafeína que está ali presente no café. Ela é um ótimo termogênico,
tá? Então tem muitas pessoas que falam assim, o café ajuda a acelerar o metabolismo, o café ajuda a queimar gordura. Sim, pode ajudar, mas tudo isso vai depender do quê? Da sua alimentação, da sua rotina, se você já tem uma rotina saudável, uma alimentação legal, certo? Se sim, é claro que ele vai ajudar. O que é um termogênico? Ele tem a capacidade, meninas, de elevar a temperatura corporal, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em alimento termogênico, é isso. E aí, pro nosso corpo, o nosso corpo precisa equilibrar essa temperatura, certo? Então, olha só, nós temos pimenta, gengibre, canela, tudo isso que vocês ouvem falar que é termogênico, é por isso, porque ao ingerir esses alimentos, o nosso corpo ele precisa regular essa temperatura, tá? Para deixar o alimento na temperatura correta. E para isso, o nosso corpo gasta energia, gasta caloria. E é por isso que as pessoas não, né? Por isso que o termogênico ele pode auxiliar no processo de emagrecimento, ele pode melhorar aí a queima de gordura, enfim, tá? Então isso é um termogênico. E o café ele acaba entrando nesse grupo porque ele contém a cafeína. Então não é exatamente o café, é a cafeína. E nós temos que lembrar que cafeína, meninas, nós encontramos em outros alimentos também, certo? Então eu já vou falar isso mais adiante, tá? Mas enfim, ele tem esse efeito termogênico por conta da cafeína, tá? Segundo ponto, ele é um potente antioxidante. O que é um antioxidante, Nutri? Tudo isso que eu tô falando do grão, tá, meninas? Ele é um potente antioxidante. O antioxidante, ele ajuda a combater os radicais livres. O que é radicais livres? Meninas, são substâncias químicas que formam no nosso organismo e que em excesso são prejudiciais para as nossas células, para o nosso organismo de uma maneira geral. Então, ele sendo um antioxidante, combatendo esse excesso de radicais livres, ele também vai prevenir muitas doenças, certo? Eu tô falando uma parte mais técnica aqui, mas eu logo vou partir para a prática, tá? Então, o que ele ajuda a combater? Ajuda a combater o aparecimento de algumas doenças, né? Principalmente meu Deus do céu, me fugiu o nome. Enfim, doenças como Alzheimer, demência, tá? E também ajuda a combater o envelhecimento precoce, certo? Mas escutem bem, ajuda, auxilia. Não é que você vai tomar o café, vai usar a cafeína e por ela ser uma antioxidante, você não vai ter essas doenças. Não, tô falando do aparecimento precoce, tá? Então vamos lá. Os cachorros estão brigando. Terceiro, ela estimula a sensação de alerta. Então, por isso que você tem aquela sensação de disposição, de energia, tá? E isso também acontece por conta da cafeína, tá? Nós temos outros nutrientes lá no café, mas o que mais se sobressai, né, falando nesses benefícios e também nos malefícios em excesso, né, quando em excesso, que eu vou falar depois, é a cafeína, tá? Então, o que ela faz? Ela dá aquela estimulada pro nosso cérebro, ela dá aquela acordada no nosso organismo. Então, quando você tá mais indisposta, o que você pensa? Não, eu vou tomar um cafezinho, vou tentar me despertar, acordar o cérebro. E sim, tá? Ela ajuda nesse estímulo de alerta. Outro ponto, outro benefício, ela ajuda na saúde hepática, tá? A cafeína. Por quê? Ela faz uma proteção hepática, uma proteção do fígado, que, consequentemente, me ajuda, auxilia, né? Junto com uma alimentação que já é saudável, que não tenha bebida alcoólica em excesso, que não tenha açúcar em excesso, ela vai auxiliar, vai fazer essa proteção do fígado contra o aparecimento precoce de doenças, tá? Doenças do fígado. Então, cirrose, câncer de fígado, tá? Tudo isso. Então, ela faz essa proteção
proteção, ok? Outro benefício que eu coloquei aqui, eu já falei, né? Prevenção de Alzheimer, demência, tudo mais. São as doenças neurodegenerativas, tá, meninas? Que eu tinha esquecido a palavra antes. Mas eu já falei sobre isso, né? Aí o outro benefício aparece também em alguns estudos, tá, meninas? Que mostram que a cafeína pode ajudar a reduzir doenças, né? O aparecimento de doenças cardiovasculares também, certo? Então, esses são alguns dos benefícios, ok? Mas Nutri, quais são os malefícios? Vocês já devem ter ouvido falar que tudo que é em excesso não é bom, né? Com o café não é diferente. Com o café a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, certo? Então vamos lá. Quando a gente consome em excesso, pode acontecer uma desidratação. Pasmem, tá? Então a cafeína em excesso pode causar desidratação. E aí, causando uma desidratação, você vai ter aí um prejuízo no seu rendimento, por exemplo. Então, ao invés de você ficar mais alerta, né, com o cérebro mais... enfim, ao invés de você ficar mais ativa, né, você vai ter um prejuízo aí no seu rendimento. Você não vai render tanto por conta da desidratação, tá? E também nós temos que pensar que a cafeína em excesso, ela é tóxica, tá? Então tem também essa questão de toxicidade que a gente precisa cuidar. Mas como eu tava falando antes, meninas, a cafeína não tá só no café. A cafeína tá em tudo que for à base de cola, né? Então, refrigerante, todas essas outras coisinhas que você consome, tem que ter cuidado. A cafeína tá presente em alguns chás, chá preto, chá mate, chá verde, chimarrão, né? Aqui na nossa região a gente consome muito chimarrão. Então, tudo isso a gente precisa pensar que é um somatório, certo? Então, não é somente o café. Se você gosta de café, consome bastante café, então você tem que ter um cuidado não só com o café, e sim com as demais bebidas que você ingere e que possuem a cafeína, ok? Aí, tem muitas pessoas que me pedem assim, Nutri, eu tomo muito café. Café engorda? O que vocês acham? Que o café engorda, meninas? Me digam aí, vocês já tiveram essa dúvida ou já ouviram falar em algo parecido? Será? Não, meninas, o café não engorda. Porém, vai depender se você adoça muito esse café ou não. O problema não é o café, falando em engordar ou não, é o açúcar. Então tem gente que me diz assim, Nutri, eu tomo só 3 xícaras de café por dia. Não tem problema, né? Vamos ver. Você consome com açúcar ou sem? Aí pensa, a pessoa é uma louca por café, que nem eu, assim. Aí ela vai lá e consome 3, 4 xícaras. Tem gente que consome muito mais, tem gente que consome um balde de café por dia. E essa pessoa, toda vez que ela toma um cafezinho, ela adoça. E o pior, tem algumas que adoçam muito mais do que precisa. E aí pensa, o que vai engordar? É o café ou é o açúcar? É o açúcar, tá? Então tudo vai depender. Exatamente, a Beatriz já tinha falado. Bem isso, Beatriz. Laís, não, também, não, né? Bem como você falou, não é... Nada tem o poder de te engordar ou de te emagrecer, tá? Mas como a gente vai... Por exemplo, um café com açúcar por dia não vai te engordar. Agora, 3 cafés com açúcar, pode ser que sim também, pode ser que não, né? Depende de toda a tua alimentação. Como eu falei, tudo é uma soma, meninas, certo? Bom, e como que eu posso... Porque a gente sabe, meninas, que o ideal é a gente retirar, né, o açúcar. E deixa eu falar pra vocês, não sei se eu já falei aqui alguma vez ou não, mas eu vou reforçar que tem bastante gente nova que tá chegando aqui no Insta. Eu tomava café com açúcar, né? Mas já faz muito tempo que eu não tomo, graças a Deus. Mas como que eu fiz isso? Se eu tomava café com açúcar e hoje eu não tomo mais, eu tomo sem nada. E olha que eu tomo café
forte, tá? Tomo café expresso. Como é que você faz, Nutri? Como é que você fez? Vocês acham que eu deixei de colocar o açúcar de um dia para o outro? Não. Então, assim, o ideal é que você consuma sem açúcar. É óbvio. A gente sabe dos malefícios do açúcar. E quando a gente fala em emagrecimento, nem preciso entrar em detalhes, certo? Como é que eu faço para migrar? Nós não vamos sair do 0 pro 100. Nós não vamos mudar da água pro vinho em pouco tempo. Então, se você é acostumado a tomar, sei lá, numa xícara de café você coloca 2 colheres, da colher pequena, né? Não de sopa, pelo amor de Deus. 2 colheres de açúcar. No outro dia, você vai diminuir essa quantidade. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar 1 colher de açúcar e ficar com essa 1 colher de açúcar por 4, 5 dias. Então, daqui, a partir de amanhã, eu vou colocar, ao invés de 2 colheres, eu vou colocar 1 colher de açúcar. E eu vou ficar assim por uns 4, 5 dias, certo? Depois de passar esses 4, 5 dias, eu vou reduzir ainda mais, eu vou colocar meia colher. Vai reduzindo pela metade. De 2 foi para 1, de 1 vai para meio. Aí fica mais uns 4, 5 dias, só que isso, meninas, é muito individual, tá? Tem pessoas que ficam 2, 3 dias com aquela quantidade, já migram, né? Já tiram, já cortam mais ainda a quantidade. Tem outras pessoas que não, que precisam de um tempo maior. Então, se observem, né? Respeitem o organismo de vocês, respeitem o corpo de vocês. E essa mudança, tá? Aí você vai diminuindo aos poucos até que você fique sem nada de café, de açúcar. E foi isso que eu fiz comigo. E olha só, aí tem pessoas que me dizem assim, Nutri, mas eu posso trocar o açúcar branco, então, por açúcar mascavo no café? Meninas, é trocar 8 por 80. 8 por 80, 6 por meia dúzia, tá? Então, açúcar é açúcar, eu já falei aqui, né? Açúcar é açúcar. Então, ele pode ser o mascavo, ele pode ser o demerara, ele pode ser aquele light, né? É açúcar. O que a gente tem que fazer é mudar o paladar. Apenas substituir não vai fazer muita diferença. Caloria é a mesma, sendo mascavo ou sendo branco. Então, a gente precisa desmamar o nosso paladar. E para isso, a gente precisa ir reduzindo a quantidade, não substituir, não mascarar. E isso vale para adoçante também, tá? Então, se você tem ideia de tirar aí o açúcar do seu café, é assim que você tem que fazer. Imagina você toma um café doce pra caramba. E no outro dia você decide, não, eu não vou mais tomar café com açúcar. Você vai lá, faz o teu café e não coloca nada de açúcar. Você vai achar bom esse café? Lógico que não. Você tomava um café doce e você vai passar do doce pro amargo. Aí a pessoa vai dizer o quê? Ai, que nojo, não consigo. Claro, né? Você não estava gerando uma mudança gradual. A mudança, ela tem que ser gradual, tem que ser gradativa, meninas. Não é do dia pra noite. E o emagrecimento também é assim. Por isso que tem muita gente que decide emagrecer do nada, aí restringe tudo, e isso não dura. Você não consegue manter essa restrição. E se você não mantém a restrição, você também não mantém o peso. Você volta a engordar. E com o açúcar, com o carboidrato, também é assim. Então, você precisa reduzir aos poucos, de forma gradativa. Eu tomava com 3 colheres de açúcar, agora tomo com 1 só. Parabéns, Kellen, maravilha. Maravilha. Parabéns, continua no caminho que daqui a um tempo você tá sem. Foi assim que eu fiz, tá? Fui aos pouquinhos. Que mais? Que eu anotei aqui pra vocês? Querem mandar as dúvidas? Pode ir mandando, tá, meninas? Vamos lá. Quanto café eu posso tomar por dia? Essa eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, né? Me contem aqui nos comentários quantas xícaras de café vocês tomam por dia. Claro, tem dias que a gente toma mais, tem dias que a gente toma menos. Aproximadamente. Qual é a média que você consome de café? Quantas xícaras? Me contem isso, só pra mim ter uma noção. Bom, meninas, enquanto vocês vão colocando aí, se colocarem, não existe um grande consenso, tá? De quanto tomar. Quanto é o ideal.
Até porque isso vai mudar de pessoa para pessoa. Como assim? Tem pessoas que metabolizam bem a cafeína. Tem pessoas que não. Então, uma pessoa que não metaboliza muito bem a cafeína, ou seja, que ela é mais sensível, que o organismo não consegue administrar a quantidade de cafeína que ela recebe, mesmo que seja pouca, não adianta dizer que a quantidade segura é até 400 miligramas de cafeína por dia. Por quê? Para ela pode não ser, mesmo que seja uma quantidade considerada razoável, para ela pode ser que não, tá? Agora, para uma pessoa que metaboliza bem a cafeína, os estudos mostram que 400 miligramas de cafeína por dia são seguras, tá? Então, se você metaboliza bem, tranquilo. Agora, se você é aquela pessoa que toma uma xícara de café e já começa a sentir palpitação, e já começa a sentir ansiedade, sei lá, qualquer outro sintoma, é porque você não metaboliza bem a cafeína. Então, você tem que ter um cuidado maior. Não vai lá querer tomar 3, 4 xícaras de café por dia, tá? Uma de manhã e uma tarde. Vilma diz que só uma. Então, tá. Depois eu conto pra vocês quanto eu tomo de café. Meninas, então essa questão da metabolização da cafeína vai depender muito de organismo para organismo, tá? Vocês precisam prestar atenção aí em como o organismo de vocês reage ao consumir a cafeína, certo? Não é porque... Outro porém, né? Não é porque que você metaboliza bem a cafeína que você vai tomar o quanto você quiser também. Eu não sinto nada se eu tomar bastante café. Então eu vou tomar o quanto me der na telha. Também não, né? Lembrem, todo excesso não é bom. Então a gente precisa manter um equilíbrio, tá? Algumas pessoas, elas... tem uma sensibilidade maior dependendo do horário também que é consumido, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá? O que é o ideal. Como é que eu sei que eu posso estar que eu posso estar consumindo café, né? Ou cafeína em excesso? Existem, meninas, alguns sintomas, tá? Mas você tem que avaliar muito bem, né? Então, não é porque eu tô lá com um sintoma que ele vai ser propriamente por conta do consumo da cafeína. Eu tenho que saber se não tem algum outro possível fator aí, tá? Mas o que a cafeína em excesso pode me causar de sintoma? Uma ansiedade muito grande, palpitação, tá? Enxaqueca. Então, pessoas que têm dor de cabeça muito frequente, então toda semana ela tem dor de cabeça, ela pode estar com excesso de cafeína, consumindo cafeína em excesso, né, no caso. Insônia, meninas, insônia. A gente tem que ter um cuidado muito grande com quem sofre de insônia. Já vou falar um pouquinho mais adiante também sobre horários e tudo mais, tá? Então, esses são alguns dos sintomas que podem estar relacionados à cafeína, mas você precisa observar, né, como um todo aí, a tua alimentação, a tua rotina, certo? Outra dúvida que as pessoas têm e que a gente precisa ter muito cuidado em relação ao café é que elas têm o costume de almoçar, por exemplo, e depois do almoço tomar uma xicarazinha de café, enfim, né? É certo isso? Não é? Até que ponto que pode interferir? Meninas, quando a gente faz uma principal refeição, ou seja, almoço e janta... Boa tarde, Kátia, bem-vinda! O que a gente tem que cuidar? Esse consumo do café no pós-refeição. Por quê? Porque a cafeína, ela acaba prejudicando a absorção de ferro. Então, muitas pessoas, meninas, muitas pessoas que têm problema com anemia, né, muito frequente, geralmente elas consomem ou café ou algum chá que contenha cafeína, né, ou muito refrigerante nas refeições ou depois das refeições, né? Por quê? Porque a cafeína interfere na absorção do ferro. Então, o ferro que você tá consumindo lá no teu almoço, por exemplo, lá na carne, nos vegetais que contém ferro, você
vai tomar o café logo em seguida e você vai prejudicar a absorção disso que você está consumindo lá no almoço, do ferro, tá? Então, pessoas que têm problema com isso, que são anêmicas ou que apresentam anemia, né, com bastante frequência, tem que ter um cuidado no consumo, não só próximo às refeições, mas na quantidade. Não é porque, tá longe da refeição, tá lá no meio da tarde do café, que não vai ter problema, tá? Tem que pensar com um pouquinho mais de atenção, tem que ter esse cuidado, certo? Vocês não têm dúvida sobre o café, meninas? Vocês têm certeza disso? Bom, vamos lá. Entendido essa parte... Deixa eu baixar minha cadeira aqui, tá muito alto. Entendido essa parte, vamos falar sobre qual é a melhor opção do café, né? Então, nós já falamos sobre os benefícios, os malefícios em excesso, né? Falamos como ir reduzindo a quantidade de açúcar até você consumir sem açúcar. Então, vamos falar agora sobre qual é o melhor. Temos o expresso, que é o que eu amo. Eu tenho uma máquina de café expresso. Só que nós temos 2 tipos de expresso, tá? Ou seja, 2 tipos de máquina. Aquela que vai a cápsula, certo? Conhecem essa? E nós temos aquela que tem o suporte, né? Que ele é de aço inox e você coloca o pó lá. Que é da máquina mesmo. Então, você sempre vai colocar o pó diretamente nesse suporte. E a outra máquina, que é a cápsula, você coloca a cápsula, já tem o pozinho prontinho lá dentro da cápsula, né? E você coloca na máquina, certo? O que a gente precisa cuidar? Esses em cápsula, tá? E eu já vou explicar pra vocês o porquê. Eu amo café e quando fico muito tempo sem tomar, eu sinto muita dor de cabeça. Isso é normal? Então, ou ele está te causando essa dor de cabeça, tá, Kátia? Teria que observar. Temos que pensar no todo, né? Na tua alimentação ou no que pode estar causando essa dor de cabeça. Mas, pessoas que têm dor de cabeça com muita frequência têm que cuidar, senão é um sintoma do excesso de cafeína, certo? Lembrem que a cafeína não está só no café. Porém, alguns estudos também já mostraram que ele acaba tendo um efeito analgésico, certo? Então, algumas pessoas que, por exemplo, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui, mas quando é uma dorzinha assim, não muito significativa, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um café e essa dor de cabeça passa ou alivia, né? Então, tem alguns estudos que mostram, sim, que ele pode ter esse efeito analgésico. Mas nós temos que pensar como um todo, ver se é realmente isso que tá causando, tá? Se é o excesso de cafeína ou se é alguma outra coisa. O corpo vai mandando sinais pra gente, né? Então, a gente precisa observar criteriosamente para saber se não tem algum outro fator aí, certo? Meninas, como eu tava falando pra vocês, as cápsulas. Vocês tomam aquele café em cápsula que coloca na máquina? Me contem. Por que é o perigo? Eu não tô falando de um cafezinho que você toma eventualmente de cápsula, tá? Não, mas tem pessoas que tomam isso diariamente. Ou com, 3, 4 vezes por semana. E o que a gente precisa cuidar? Porque lá na cápsula, ela é feita de plástico e também de metal, alumínio. Quando a água quente passa ali, né, na cápsula, para fazer o café, então, é liberada uma quantidade muito maior das substâncias presentes ali na cápsula. Ou seja, do plástico acaba saindo o bisfenol A. Vocês já ouviram falar? Que o bisfenol A vem lá, tem um potinho que vem, um potinho plástico que tá escrito lá, 0 bisfenol. Por quê? Porque o bisfenol, ele é tóxico pro nosso organismo. E o excesso dele, o consumo dele tá muito associado, meninas, com disfunções hormonais, inclusive, com problemas de tireoide, tá? De estrógeno, enfim, tem vários estudos que mostram isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa, lá tem alumínio. Então, quando é superaquecido, quando passa ali
a água quente, é liberado muito mais. E o que eu recebo de gente no consultório que tem essa intoxicação, a maioria das pessoas tem alumínio sérico alto e é tóxico. Por quê? Porque ele está nas embalagens, né? Então, dos industrializados, ele está aí nas cápsulas. No meio ambiente, muitas vezes a gente acaba se contaminando por conta desses metais tóxicos, tá? Mas o alumínio em si é o que mais aparece, é o mais comum. A gente está muito mais exposto ao alumínio. Então, para quem consome café de cápsula com frequência, tem que ter muito cuidado. Como eu falei anteriormente, olha que louco isso, meninas. Assim como um dos benefícios do café, do grão do café, né, da cafeína, é evitar aí o aparecimento precoce de doenças como Alzheimer, demência, né, também o consumo do café nessas cápsulas pode fazer o contrário, por conta do alumínio. Então, pode aparecer, sim, precocemente essas doenças. Essas mesmas doenças que a própria cafeína ajuda, né, numa quantidade ideal, ajuda a prevenir. Então, olha que louco. O mesmo produto pode fazer o oposto, certo? Então, tem que ter esse cuidado, ok? Entendido? Então, lembrem, lá na cápsula tem o bisfenol, tá? Que pode alterar os seus níveis hormonais. Alterando níveis hormonais, nós temos aí uma série de doenças que podem aparecer. E o alumínio, que tá lá na cápsula também, que é um metal tóxico, um metal pesado, e que também pode dar um empurrão aí, se você já tem uma predisposição, ele vai te dar um empurrão aí para um aparecimento precoce de alguma doença degenerativa, tá? Então, Alzheimer e tudo mais, certo? Boa tarde, Gama Fit! Fazia tempo que eu não te vi aqui. Bem-vinda! Beleza, meninas? Pra gente finalizar, quem é que tem que ter um cuidado maior com o café? Vamos lá, deixa eu só tomar mais um gole de água, que eu falo direto da sede. Deixa eu contar pra vocês o que eu fiz semana passada. Eu vou contar porque eu gosto de contar, mas não é pra fazer isso, tá? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Foi involuntariamente, eu não me dei conta. Na semana passada, quem me acompanha aqui diariamente, que viu meus stories, viu, acho que foi no... Não vou lembrar o dia. Eu tava com os meus 2 pequenos dormindo pela manhã, não queria acordar e não queria fazer barulho com a máquina do café, né? Só reforçando, a minha máquina é aquela que tem o suporte de aço inox e que você coloca o pó direto ali, tá? Então não tem a liberação desses metais tóxicos, certo? E outra coisa, outra dica, essas máquinas de cápsula, tem algumas, tá? Não todas. Algumas já tem esse suporte para vender avulso. Que aí você faz o quê? Você abre a cápsula ou você compra um outro tipo de café e coloca nesse suporte para não ter esse contato da água quente com a cápsula, tá? Lembrei agora. Então é uma dica aí para vocês. Como obter os mesmos benefícios do Super Coffee sem ter que comprar o Super Coffee? Caríssimo, por sinal. Olha, não é uma necessidade, tá? Para ter os mesmos benefícios, para quem não sabe, o Super Coffee é um café termogênico, tá? Mas vejam bem, meninas, eu falei já anteriormente, o café, a cafeína por si, ela já é termogênica. Aí, nesse café, que vem numa latinha, assim, que é caríssimo, tem alguns compostos a mais, que são o quê? Termogênicos também. E a promessa dele é te dar mais gás, mais energia, e ser um produto termogênico que pode auxiliar no teu emagrecimento. Mas assim, ó, meninas, não tem nada que vai auxiliar no emagrecimento se a alimentação, se o básico não estiver legal, tá? Vocês não precisam desses produtos. Então, como obter os mesmos benefícios do Super Coffee? Ter uma alimentação saudável e, se você desejar,
e incluir alguns alimentos que são termogênicos, naturalmente. Gengibre, pimenta, canela, o próprio café, né? A cafeína, temperos, especiarias. Então, assim, meninas, não tem por que comprar algo que é caro e que você pode ter na alimentação, certo? Então, aí que eu tava contando a história. E aí eu não quis ligar a máquina, né, pra não fazer barulho, pra não acordar eles. E eu pensei, então eu vou pegar esse pó do café e vou fazer passado, né? Peguei o filtrozinho do café, o suporte lá, aquele de plástico, né? Coloco o filtro, coloco o café. E enfim, fiz lá o meu cafezinho. E meninas, depois de um tempo eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Muito grande. Uma falta de ar, uma palpitação. E eu pensei, meu Deus, será que tudo isso é ansiedade? Faz muitos anos que eu não sei o que é uma crise de ansiedade, né? Que eu já sofri com isso. Mas eu não relacionei com nada. E depois, quando eu fui lavar a louça, eu vi que tava lá aquele filtro com o café. E eu não sei o que aconteceu, acho que eu tava meio dormindo ainda, e coloquei muito café lá dentro, no filtro. Muito. Eu não sou habituada a fazer ele passado, eu sempre faço ele na máquina. E aquele dia eu fui fazer, e eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, ou se eu não tava olhando muito bem e coloquei a quantidade, depois coloquei a quantidade de novo. Acho que eu esqueci que tinha colocado, não sei o que aconteceu. E depois, meninas, eu comecei a passar muito mal, e eu fiquei o dia todo com aquela sensação. Foi aliviando, mas eu fiquei com aquela sensação, tá? Então, pra vocês entenderem que sim, tudo que é em excesso faz mal. E o corpo dá sinal, o corpo avisa, ô, doida da cabeça, você colocou muito café aí. Certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quem tem mais, que ter mais atenção com o consumo da cafeína? Então, pessoas que têm problemas com insônia, como eu falei anteriormente. Meninas, se você tem problema com insônia, mas ama café, limite em 2 xícaras por dia. Se você não precisar tomar, melhor. Como eu disse, a cafeína, ela estimula aquela sensação de alerta, ela estimula o cérebro. Ela te dá um gás. Então, pessoas que sofrem com insônia, elas não vão ter um benefício muito grande com isso. Muito pelo contrário, né? Mas se você gosta muito de consumir e você sofre com insônia, você não precisa deixar de consumir. Mas você tem que limitar a quantidade e também cuidar muito o horário. Eu gosto de orientar para essas pessoas que o último café do dia seja no máximo dos máximos até as 3 horas da tarde, até as 15 horas. E eu vejo muita gente com insônia que toma café à noite. Aí, o que acontece com essa pessoa? Ao deitar, né, ao ir dormir, ou ela fica lá fritando de um lado pro outro que não consegue pegar no sono, ou ela acorda muitas vezes, ou perdeu o sono, enfim, tá? Então, tem que ter um cuidado, sim, você não deve ficar consumindo café depois das 3 horas, nem pensar. Vai prejudicar. E se essa pessoa ainda tem uma metabolização que não é boa, né, a metabolização da cafeína, como eu falei lá no início da live, pior ainda, ela nem deveria consumir café, certo? Outras pessoas, na verdade vou acabar reforçando aqui, essas pessoas que têm dor de cabeça frequentemente, então semanalmente, ou que sofrem com enxaqueca, tem que ter um cuidado também, certo? Já expliquei o porquê. Pessoas que sofrem com muita ansiedade também tem que ter esse cuidado. Então percebam, meninas, não tem um certo e um errado. É uma questão de equilíbrio. Tudo é assim. Então não tem um alimento que vai fazer milagre por você. Não tem um alimento que vai te ajudar a emagrecer e não tem um alimento que vai te engordar, tá? Você precisa ter equilíbrio em tudo. Com o café, com a cafeína, com qualquer outra coisa, certo? Não é porque, olha só quantos benefícios que tem, então quanto mais eu tomar é melhor. Não, não é assim. Já deixei bem claro aqui quais são os malefícios quando a gente toma em excesso, quando a gente excede, né, essa quantidade. Então precisa ter uma atenção. Se você não metaboliza bem a cafeína,
não toma. Observe sempre, meninas, observem o organismo de vocês. Eu sempre falo isso, mas eu vou repetir sempre. Observem os sinais que o corpo dá. Não te fez bem, não caiu bem e você não associou com outra coisa, né? Só associou com aquilo, com aquele alimento que você consumiu, evita. Evita. Não prejudique o teu organismo, não force o teu organismo. Certo? Não tem nenhuma dúvida aí? Eu sei que muitas pessoas vão assistir essa live depois, ela vai ficar salva aqui no IGTV, e mesmo assim, se você está assistindo ela gravada, essa live gravada, você pode deixar aí a dúvida também nos comentários, que depois eu respondo, certo? Meninas, então, essa semana ainda teremos um vídeo novo, tá? Com conteúdo, um vídeo bem curtinho, com alguma informação. E na sexta-feira nós temos a live aqui, mais uma vez. Então, toda segunda e sexta, não de segunda a sexta, tá? Duas vezes por semana nós temos a live aqui, às 16h16, sempre com um tema diferente, que tem relação direta ou indireta com o emagrecimento, certo? Que essa é a minha missão por aqui, ajudar você que quer emagrecer, que não quer sofrer com emagrecimento, que não quer passar fome, que não quer passar vontade, que quer comer de tudo. Então, esse é o meu objetivo aqui, certo? Então, a gente sempre vai estar falando de alguma coisa que direta ou indiretamente tem relação com o emagrecimento, certo? Então, um beijo, meninas. Obrigada pela presença de vocês aqui. Sexta-feira eu espero vocês. Continuem acompanhando aqui os conteúdos e tudo mais. E é isso, tá bom? Tchau, tchau!